Bem, todo mundo quer ouvir agora o reverendo Leandro Antônio de Lima, que ouvimos atentamente o pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí. Ele explicou a posição que é a mais difundida no Brasil, que é a posição dispensacionalista. O reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, autor de teologia sistemática, aficionado dos temas da escatologia, tem uma posição diferente. Como é que eu nem sei qual é. Como é que vocês veem a questão das semanas? Eu sei que vocês são aliancistas, né, e amilenistas. Como é que fica o livro de Daniel nessa história? Muito bem. Olha, esse é um dos temas mais difíceis, mais complexos de se abordar. E ao fazer essa abordagem, eu já quero deixar essa ressalva, né, dizer que nós não pretendemos ser senhores do saber, não podemos dizer que compreendemos tudo. E esse texto, especialmente, é um texto bastante difícil, com algumas particularidades que criam problemas para qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo, okay? Seja lá qual for. Bom, vejamos então o que diz o texto. Ele fala aqui, olha, para o profeta Daniel: você precisa saber de uma coisa, desde a saída, o verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Fez uma divisão aqui nas 70, né? Primeiro 7 e 62, e claro, deixou a uma lá, que é a mais complicada aí da história. Bom, quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é de considerar que esses números são simbólicos, eles não são literais. Essa posição é que elimina qualquer dificuldade, porque uma vez que eles são simbólicos... Pode simbolizar qualquer coisa. Então a gente não tem a obrigação de ficar calculando, pegar a calculadora, né, e ficar fazendo as contas para ver se encaixa. Tá? Então essa posição é uma posição que tem essa grande vantagem, certo? Qual outra possibilidade? Então agora indo mais para o campo da literalidade, entendendo que esses números são literais. Quando que aconteceu o decreto para que Jerusalém ou o templo fosse reconstruído? Aconteceram vários, pelo menos 3 decretos, né? Um lá com Ciro, já ainda no 6º século, que fica muito difícil de conseguir encaixar os 490 anos nessa história, né? Levando em conta, né, como o irmão pastor Davi disse, que são 70 anos mesmo. Essa é outra dificuldade, porque o texto fala assim, 70 setes. Ele não diz 70 anos, ele diz 70 setes. 70 semanas. Não, 70 setes. O texto original fala 70 setes. 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Mas na nossa versão fala semanas. Semanas, porque é a interpretação mais possível, né? Entendi. Que seja de fato... Os 7 são semanas. Já que 7 dias na semana, né? Então a possibilidade é que sejam de fato 70 semanas. E que sejam de anos também, porque existe alguma base, né, para sustentar que sejam, então, de fato, 70 semanas de anos. Mas isso tudo já é interpretação, porque literalmente o texto fala 70 setes. Certo. Mas eu estou cedendo aqui achando que podem ser mesmo 70 semanas de anos, o que daria, então, 490 anos. Ok? Certo. Vamos então para a literalidade. Bom, lá o primeiro decreto de Ciro não pode ser, porque é lá em 580 alguma coisa, então a somatória vai chegar no ano 100 e alguma coisa antes de Cristo, não dá. Qual outra possibilidade? O ano 457 antes de Cristo, houve o primeiro decreto de Artaxerxes, permitindo então que Esdras, né, retornasse e iniciasse as reconstruções, bem incipiente ainda, mas retornasse. Essa data tem alguma vantagem, por quê? Porque se pensar que, então é 457, aí nós temos os primeiros 7, né, que dá 49 anos. Então aí seria o tempo de Neemias, em que ele vai reconstruir com muita dificuldade, como parece que o texto está sugerindo isso, né? Olha só, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, parece mesmo, os primeiros 49 anos seriam lá desse decreto de 457 até aproximadamente o ano 408, que é quando então Neemias, né, vai reconstruir de fato a maior parte lá do templo. E aí mais, né, as 62 semanas faltantes, chegaríamos provavelmente ao ano 27 depois de Cristo. Né? 27 depois de Cristo daria aí esses 483 anos, né? Que faltariam 7
para os 7 finais, esses últimos Mas 7. 27 é uma data boa. É muito boa, por quê? Porque seria provavelmente o início do ministério público de Jesus, né? O começo do ministério público de Jesus. Ok, qual a outra possibilidade de interpretação? É que o decreto não seja o de 457 a.C., o primeiro que o Artaxerxes deu, mas o segundo, que foi em 444 a.C., quando então o Neemias, lá no capítulo 2, né, ora perante o rei e tal, e o rei diz: por que está triste, o semblante e tal? Ele fala: é que meu povo está destruído, a nação está destruída, Israel está acabado, o que você quer então? E aí o rei autoriza, mas aí não tem um decreto escrito. Aí só tem uma autorização para que o Neemias então voltasse e reconstruísse. Muito bem, do ano 444, se nós somarmos então 69 semanas de anos, nós chegaremos ao ano 33 depois de Cristo pelo calendário lunar. A outra conta é pelo solar. Isso é um problema também. Por quê? Porque os judeus usavam o calendário lunar e não o solar. Essa conta aqui é pelo solar. Então chegaria ao ano 33 depois de Cristo. Aí provavelmente seria a data da crucificação de Cristo. É uma data possível. Talvez Jesus tenha sido crucificado no ano 33 depois de Cristo. Mas não tem como provar isso. Porque, então, Jesus, na verdade, só para lembrar aqui de cálculo do calendário que nós seguimos, né, que tem 4 ou 6 anos a menos da nossa história, então Jesus teria sido crucificado com 37 anos. E a tradição fala que ele morreu com 33. Com 33. Então, percebe, todas as posições têm dificuldades. Nenhuma delas é livre, é perfeita, aqui encaixou tudo, fechou tudo, todas têm dificuldades. Mostrando que nós devemos ser humildes e dizer que nós não compreendemos perfeitamente. Então, qual é a minha interpretação até aqui desses aspectos? É que esses números foram revelados de uma maneira simbólica, né? 70 semanas de anos, aproximadamente isso. Então, aproximadamente, desde o decreto para construir Jerusalém, seja ele qual for, até a vinda de Cristo, 69 semanas, ok? Então, uma interpretação que mescla elementos do simbolismo com historicidade, porque de fato Jesus Cristo veio, é histórico, o evento, o nascimento de Jesus é histórico. Então, em algum lugar, o ungido veio, nasceu, viveu e fez a obra da salvação. Então, o meu primeiro ponto de interpretação seria esse. E isso já dá um destaque aqui fenomenal, principalmente para aqueles que ainda têm dúvidas a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada. Olha aqui, olha, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo está sendo dito, aproximadamente aqui, ou o dia em que Jesus começou o seu ministério público na Galileia, ou o dia em que ele foi efetivamente crucificado. Então, mostrando mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada. Deus é o Senhor da história. Que Deus é o Senhor da história, né? E apontando para o maior evento de todos, que é a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o ungido, que veio para fazer isso aqui, o texto fala, olha, expiar o pecado, né, trazer a eterna, realizar a obra da salvação. Muito bem, mas ficamos com a última semana. Que até agora o senhor não falou nada dela. Ficamos com a última semana. Muito bem, quando que é essa última semana? Então, os nossos irmãos dispensacionalistas, eles adiam a última semana. Tem um hiato. Um baita de um hiato, 2000 anos pelo menos já, né? Então eles adiam essa última semana para o finzinho dos tempos, quando haverá então a vinda, né, na metade da semana do anticristo, e o anticristo então vai perseguir os judeus, e os cristãos já teriam subido antes e tal. Bom, na minha opinião, né, qual é a dificuldade com essa posição? A primeira dificuldade é que ela faria uma coisa que parece impossível na Bíblia, saber exatamente o dia da vinda de Jesus. Porque se são 7 anos, assim, quando o anticristo pisar na terra, eu já sei. Daqui eu já sei o dia exato da segunda vinda de Jesus. Então eu posso cravar a data e dizer, a data é tal. Né? E isso, sabe, ninguém conhece o dia da segunda vinda de Jesus. Mas a maior dificuldade é outra, no meu entendimento. É que não há nada no texto, absolutamente nada no texto, falando de um lapso. Falando de um adiar, que aquela última semana foi jogada para o fim dos tempos. Não há nada, o texto segue a leitura mostrando a continuidade, né? Ele diz aqui, então, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Veja,
depois das 62 semanas, não durante as 62, depois. Se é depois, já é na 70, já é na 70ª, já é na última semana. Depois das 72 semanas, das 62 semanas, e já foram 7 lá atrás, né? 62 mais 7, não se perca nas contas, 69. Né? Então, depois das 69, total, será morto ungido. Então, ele não morre na 69ª, ele morre na 70ª semana. Então, a 70ª semana não é adiada para o fim dos tempos, ela começa lá. Ela começa com a Mas morte aí nós temos um problema grande. Qual mais? Qual mais? O texto que o irmão acabou de ler diz que no meio da semana vai surgir o anticristo. Ele teria que ter surgido nos tempos de Jesus. Muito bem. Então aqui nós podemos dar margem para apresentar o que é a posição amilenista. Né? A posição amilenista entende que o milênio não vai começar no futuro, mas começou com a ressurreição de Cristo, com a vinda de Jesus. Ali começou também, então, a 70ª semana de Daniel. Ela começa ali. E ela, então, é simbólico, né? Uma mescla de simbolismo com historicidade, né? Não é solto no ar, não é só simbolismo, é um simbolismo, mas que tem fundamentação histórica. Então, a 70ª semana começa com a ressurreição de efetivamente, ou com a morte de Cristo. Né? Ele inaugura a 70ª semana. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, manda o Espírito Santo, e inicia, portanto, todos esses eventos iniciam a 70ª semana, que vão até o fim, até a segunda vinda de Jesus. Na metade dessa semana, o anticristo vem. Eu concordo. Ele vem na metade, porque 3 anos e meio aqui de aliança com muitos, então o evangelho sendo pregado em toda a terra, em todas as nações. Na metade da última semana, o anticristo vem. Ok, então só aqui uma curiosidade. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, então, estamos no ano 2000, então se ele viesse hoje, teoricamente ele teria que ficar 2000 anos. Né? Quem aguentaria? Que é metade da semana. Mas quem aguentaria? Ninguém. Ninguém. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, a primeira meia semana, que é o que Daniel fala, não falo da segunda, eu só falo da primeira, da aliança com muitos, que é, no nosso entendimento, a pregação do evangelho a todo mundo, fazendo aliança e salvando as pessoas. Essa é grandona, é meia semana inteira, mas aquela última, Deus abrevia, por causa dos eleitos. Então, quando ele permite a vinda do anticristo, não vai para ficar o mesmo tempo que a igreja pôde pregar o evangelho. É aquele período curto, os 1260 dias, os 42 meses, tal. E qual é a minha fundamentação bíblica para dizer que a última semana, ou o fim dos tempos, já começou lá no advento de Cristo, na primeira vinda de Cristo? É a interpretação de Pedro no dia de Pentecostes. Quando desceu o Espírito Santo, começaram a falar nas línguas das nações, dos outros povos. Aí perguntaram para ele, vocês estão bêbados? Estão falando em línguas estrangeiras? Aí o Pedro disse, não. O que aconteceu aqui é um cumprimento da profecia de Joel. O que foi que Joel disse? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro falou, cumpriu agora. Então os últimos dias começaram. Eles vão começar ainda? Eles começaram no dia do Pentecostes. Os últimos dias, a última semana. A última semana que Deus está dando chance ao mundo de conhecer o Evangelho, até que por fim o anticristo venha e Cristo volte. Então, resumindo a posição do reverendo Leandro, as 70 semanas tem 69 semanas mais ou menos cronológicas, literais, e a 70ª semana é uma semana simbólica de duração indeterminada, que representa os tempos do fim, da coroação de Jesus como Messias, por meio da obra redentora no Calvário, até a sua volta. Isso? Exatamente. Então é a história da igreja. A 70ª semana é a história da igreja. É a história da igreja. Na posição dispensacionalista, a 70ª semana é a grande tribulação. Certo, pastor? Muito bem. Isso posto, você ouviu as duas posições. Pastor Davi Paulinetti, o senhor não mudou de ideia ouvindo o reverendo Leandro? E por quê?